Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um testemunho que edifica. E nós estamos aqui na presença do Todo-Poderoso para contar para você mais um testemunho. E antes de contar o testemunho, eu quero agradecer a irmã Vilma Marim, que é lá de Jaú, São Paulo. Quero mandar um beijo, um abraço grande para você, Vilma, para todo o povo da igreja sua que está nos assistindo e também para todos os nossos ouvintes. E você que está ligadinho aí, aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e venha ser edificado com o testemunho da nossa amada irmã Mislene. E ela vai contar tudo o que passou. Mislene, agora é com você. E nós estamos aqui para ouvir tudo que Deus fez com você, o teu passado e o teu presente de hoje, porque o futuro pertence ao Senhor. E eu sei que Ele Amém. tem coisas grandes para você. E também já quero agradecer, né, por você aceitar o nosso convite de estar aqui para testemunhar com esse canal Testemunhos que Edifica. A paz do Senhor Jesus, a todos, né, que vão estar vendo, né, este vídeo. Quero agradecer, né, também a nossa irmã Ivone, né, por este convite e poder estar aqui trazendo um testemunho que vai edificar quem vai assistir, quem vai tirar um tempo para poder, né, escutar aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor muitas vezes tem ainda a fazer, porque o Senhor é aquele que vai trabalhando na nossa vida, mas se Com a gente parar certeza, todos os dias para analisar, somos um vaso que todo verdade. dia precisa ser moldado, todo dia precisa, quem sabe, ser quebrado e ser refeito de novo. E a gente sempre, o nosso testemunho nos faz lembrar de onde nós saímos e o que o Senhor ainda tem para fazer para nós ainda. Tanto, né, nos dias que estamos vivendo, que é dias difíceis, e eu me sinto privilegiada por onde eu tenho passado, né? Eu tenho falado o que Deus fez na minha vida, Amém. da onde Deus me tirou, a caminhada que foi de sofrimento, de dor amarga, mas hoje eu louvo a Deus pela vida que eu tenho, por carregar, apesar de ter marcas ainda, mas saber que Deus cuida quando Deus promete, quando Deus faz promessas, Ele é fiel para cumprir, e saber assim que hoje, pelo menos este momento, é um dos momentos que Deus prometeu que um dia faria e tem cumprido, está se cumprindo. E a minha gratidão a Ele por tudo. E eu quero trazer um pouco do que Deus fez na minha vida. Eu sou do estado de São Paulo, nasci em Mauá, mas ainda bebê, né? A minha mãe saiu de São Paulo, né, por problemas familiares e veio para o estado do Paraná, onde eu fui crescendo aqui, praticamente quando eu tinha 6 anos, né? E ela se envolveu com o marido dela de hoje, a qual ela tem uma filha, né? Que é a minha irmã, parte um, parte outro. E, e dentro de toda essa convivência deles, a minha mãe sempre trabalhou fora. A minha mãe nunca, tipo assim, foi aquela pessoa de estar muitas vezes dentro de casa. Minha mãe, ela posava nos empregos. Minha mãe, às vezes, ia a cada 15, 20 dias para casa. E quando chegou num certo tempo determinado, a minha mãe, né, no meio dessa gestação, teve a minha irmã, hoje com 33 anos, só que como que a gente veio conhecer o Evangelho? A gente veio conhecer o Evangelho através da vida da minha irmã, porque o marido da minha mãe se envolveu com uma mulher que trabalhava com algumas coisas, e quando a Andréia nasceu, que eu no caso é a minha irmã, e eu vou poder tipo mencionar ela com todo carinho, porque eu sei que vai edificar a vida dela esse testemunho também, ela faz Amém. parte disso. É, Passado um tempo, ela nasceu saudável, ela nasceu um bebê de quase 4 quilos, só que com o passar dos meses, a Andréia adoeceu. Ela foi, né, só, tipo assim, perdendo peso, foi, tipo, tendo algo que ninguém sabia o que estava acontecendo. E a minha mãe fez tudo o que podia, mexeu com coisas que não devia, até que um dia chegou uma mulher na casa da minha mãe, da Assembleia de Deus, e falou bem assim para ela, que ela já tinha ido em tudo que lugar, que ela já tinha, tipo, feito até o que não devia, mas aonde ela deveria ter levado a minha irmã, ela não tinha levado. Ela não tinha apresentado para quem tinha solução, para quem tinha uma saída. E ali, no caso, a irmã mandou uma pessoa ajudar e tinha um trabalho do ciclo de oração, que eu falo que é um dos departamentos que eu amo na igreja, amo fazer parte,
amo, tipo assim, ver, porque foi através desse conjunto, deste trabalho, que eu vi o que Deus foi fazendo através da minha família, dentro da minha casa. E eu vejo ali que quando a minha mãe leva, quando aquele irmão de São Paulo prega, faz o apelo, apresenta a minha irmã, então ele fala para minha mãe, a partir de hoje ela está na mão de um Deus, um único. E se for da vontade dele, ele vai curar. Se for da vontade dele, ele vai restaurar. E vai ser um vaso para fazer a vontade de Deus. E realmente aconteceu esse milagre. Hoje, né, minha irmã já é uma mulher, já tem um filho, né, tipo assim, trouxe umas experiências para nós aprender a conhecer a Deus, servir a Deus. Mas o que que vai acontecendo? Que no decorrer do tempo vai vindo coisas acontecendo dentro desse trajeto, aonde eu nunca fui dispor essa parte, né, tipo até muitas vezes por pensar, mas para edificar, quem sabe, pessoas que podem estar passando pelas mesmas coisas. Dentro disso tudo veio praticamente 10 anos de abuso, 10 anos passando por coisas dentro de casa sem falar para ninguém, sem nunca contar para ninguém, por causa de medo, por causa de muitas vezes sentir vergonha. E foi chegando no tempo que sempre tinha aquela conversa, né, dele falar: filho meu, só sai de casa quando casar, filho meu, só sai de casa quando, tipo assim, for, porque eu não sou de ficar passando vergonha. Mas chegou uma época que eu escolhi casar sem amor, casar, tipo, para sair daquela situação, por não aguentar mais olhar no rosto da minha mãe, por não aguentar ver a situação e muitas vezes saber assim que eu estava errando com ela, eu estava fazendo um errado com ela e eu me culpar pelaquela situação, apesar de muitas vezes ser uma menina, ser tipo assim uma idade nova, e eu tipo fiz uma escolha, vou conhecer uma pessoa, vou querer conhecer, vou querer sair de casa. E é quando a gente começou tipo a namorar, foi dado um prazo de 30 dias para casar. Meu Deus. Com 30 dias, filho meu casa, não tem esse negócio de ficar se enrolando daqui e dali. E eu acabei me casando. Nesse casamento sem amor, veio a minha filha mais velha, a qual, né, hoje tem quase 22 anos, eu já tenho um netinho de 3 anos. Eu falo que são presentes que Deus hoje me presenteou. E com tudo isso, foi um casamento de quase 2 anos que não deu certo. E ali a gente sai do casamento, vai querer, tipo, viver muitas vezes com pessoas que se diz amigos. Ah, venha morar comigo, vai dar certo. Mas você vai morar dentro de uma casa, sendo uma mulher, onde muitos vão olhar para você sendo uma ameaça, quem sabe. Muitos acham que você vai querer fazer errado dentro da casa. E aonde você, quando você se vê, você já se vê no mundo perdido, aonde o que que acontece? Você já não está mais na igreja, como aconteceu comigo. E aonde o diabo começa a te apresentar. O quê? Eu sempre dou um exemplo, irmã, do que o diabo faz na nossa vida. O diabo não chega com um espeto na mão, não chega com uma capa preta, Não. ele não chega com chifre, um monte de nome, te assustando com a aparência dele. Ele vai chegar manso, ele vai chegar de uma forma astuciosa para tentar te derrubar. E eu sempre dou exemplo para mulheres que vai assistir esse vídeo, sendo como: quando nós, irmã, vamos receber uma visita na nossa casa, você vai preparar uma mesa, você vai querer ir no mercado, você vai querer comprar um bolo muito bem decorado, Sim. você vai querer comprar algo para servir bem. E o diabo, ele faz isso. O diabo vai te mostrar muitas vezes um bolo muito bem decorado, um bolo muito bem feito, tipo assim, cheio de coisa para que te encher os olhos, te chamar a atenção. Porque muitas vezes nós somos chamados a atenção pelo que nós vemos. Sim. Só que o que que acontece? Quando você começa a partir a primeira fatia do bolo, vem a podridão, vem a dor, começa a vir tipo assim o pesadelo daquilo que ele começa a te oferecer. E quando eu me vi dentro de tudo isso, eu já estava vivendo dentro das ruas de Meu Curitiba, Deus. dormindo nos bancos das praças. Eu conheço todas as praças que tem em Curitiba que uma pessoa pode imaginar. Dormi nos bancos de muitas, tipo assim, sofrendo humilhações, de muitas vezes alguém falar assim, tipo assim, de você pedir um prato de comida, de você muitas vezes pedir que seja um salgado do dia passado e a pessoa te xingar, a pessoa falar vai trabalhar, né? Tipo assim, sem saber o porquê de tudo aquilo, o porquê te levou aquele sofrimento, o porquê você está passando por aquilo ali. Eu sempre digo, quando eu falo do meu testemunho, por onde Deus tem me levado, eu falo assim: não julgue um morador de rua.
Não julgue uma pessoa tá dormindo no banco da praça. Não julgue quando alguém pede um pedaço de pão ou pede algo para você, porque você não sabe o que levou aquela pessoa a tomar atitude e estar ali. Porque muitas pessoas que eu conheci no meio desse momento meu de 4 anos e meio, muitas vezes a gente sentava, muitas vezes muitos moradores de rua a gente sentava, muitas vezes em bando, muitas vezes até mesmo para se defender, e ali nós começávamos a trocar história. E você perguntar, o que que te levou a estar aqui? Ah, eu sofri muito abuso dentro de casa, e eu saí dentro de casa. Ah, eu, tipo assim, eu fui torturado ou torturada. Ah, eu sofri espancamento dentro de casa porque o meu pai ou a minha mãe não tinha paciência e qualquer coisa era motivo. Meu E muitos falavam Deus. assim, eu tenho marcas, de mostrar marcas pelo corpo, marcas muitas vezes de quebradura, de ter ficado aquilo assim sem cuidado nenhum. Muitos assim mostravam assim cicatrizes de queimado de dentro de casa. E assim a pessoa fala assim, eu escolhi viver aqui porque aqui eu tenho pessoas que me entendem. Eu tenho pessoas que vivem a mesma situação que eu e não está aqui para me julgar. Hoje em dia, muitas vezes, a pessoa sai dentro de casa por julgamento, que as pessoas não aceitam a pessoa do jeito que ela é. Eu falo bem assim que ninguém é perfeito. Nós estamos vivendo um mundo e que não tem pessoas perfeitas. Não. Só que muitos não aceitam isso. Muitas vezes a pessoa quer expor, não tem que ser do meu jeito, e assim, eu vivi isso. Eu vivi dentro da minha casa. Eu acho que quando o mundo ofereceu as portas abertas para conhecer ele, foi porque dentro da casa, tipo, dos meus pais, eu não tive, tipo, oportunidade de conhecer o que era certo e o que era errado. Vivi aquilo ali e pronto, acabou. E hoje em dia a gente vai ver que muitos jovens hoje em dia quer sair cedo, quer se entregar, porque o pai e a mãe não dão oportunidade. Quando eu falo hoje, tipo assim, em relação a isso, que eu tenho uma filha, tem 20 anos, e eu falo para ela, muitas vezes, eu até falo que aos avós que cria ela, eu falo bem assim, vai aprender quando vê que o mundo não é um mar de rosas. Eu falo bem assim, não adianta segurar, não adianta ficar prendendo, porque quanto mais prende, quando tem a oportunidade de conhecer lá fora, aí tipo leva aquele baque do sofrimento como eu levei. Quem sabe se eu tivesse aprendido a conhecer antes, eu não tinha sofrido como eu sofri. O morador de rua, ele enfrenta, tipo, todo dia ele enfrenta a morte. Do que há mais ou menos há quase 2 anos atrás, saiu muito nos jornais aqui de Curitiba, do morador de rua que foi queimado, Uhum. dormindo, né? Tipo, na Sim. rua, dormindo no banco, tacaram gasolina e tacaram fogo. É a maldade. O morador de rua, ele pode morrer com uma paulada na cabeça, ele pode morrer com uma pedrada, o morador de rua, ele sofre de muitas vezes ser espancado. O morador de rua, ele é, tipo assim, sofre muitas vezes ser agredido por pessoas que, tipo, se acham melhores. Eu, tipo assim, Deus sempre me livrou de tudo isso. Deus me livrou de não ser abusada no meio da rua. Deus me livrou, tipo assim, de nunca sofrer, tipo, agressão. Mas a gente sofria a agressão verbais das pessoas te xingar, das pessoas te humilharem, das pessoas falarem que você é imunda, que você é suja, que você não vale nada, que você é podre. Meu Eu, tipo Deus. assim, o que que eu falo? Eu realmente, irmã, sofri isso. Porque de chegar dias de não ter o que comer e ter que revirar a caçamba de lixo. De você muitas vezes, assim, o estômago tá roncando e você ir lá e você pegar, tipo, o resto de hambúrguer, você tirar a larva do lado e comer aquilo ali azedo mesmo, podre mesmo, para você, tipo assim, aquietar o que tava cantando aqui dentro. Mas quando também cai aqui, aquilo vira, tipo, um inchaço e parece que aquilo quer voltar. Muitas vezes você pedir um copo de água da torneira e as pessoas te xingar e falar assim, não tem água, suma daqui. E você ir lá naquelas fontes que a gente sabe que pode acontecer de tudo. E muitas vezes você tomar água dali para não morrer de sede. Muitas vezes você, tipo assim, tomar banho de chuva porque não tem aonde se esconder, da roupa secar no corpo. Hoje, quando eu falo, eu tomo, tipo, medicamentos, né? Eu fiz cirurgia de tireoide, eu removi toda a tireoide. Quando eu falo que eu trago marcas, eu não trago marcas no corpo visto. Eu trago marcas por dentro, tipo assim, de coisas que ficou. Eu acho que de tanto comer lixo, de tanto comer coisa podre, de tanto, muitas vezes, tomar aquelas águas cheias de bactérias, cheias de coisas. Hoje tem vezes que eu tomo 9 comprimidos por dia para poder, tipo, continuar vivendo, continuar em pé. E eu falo bem assim, marcas, tipo assim, de pessoas que nunca teve a oportunidade de querer estender a mão, mas teve coragem de me julgar, sem saber o que tinha acontecido. Às vezes as pessoas falam bem assim, como muitas vezes eu sofri esse julgamento dentro da minha casa,
É, porque até a minha mãe descobrir toda a verdade, a minha mãe sempre falava para mim, me jogava, tipo assim, na cara, como a gente diz, ah, você tinha oportunidade de ter estudado, de ter se formado, de ter sido alguém na vida, até que um dia eu fui, tipo, né, obrigada a levar à tona toda aquela situação que tinha ocorrido e falar para ela, assim, eu saí de dentro de casa porque não suportava mais sofrer o que sofri e olhar para a senhora e me sentir culpada. Muitas vezes, assim, dentro da casa de muitas pessoas pode estar acontecendo exatamente isso. Sim. Muitas vezes eu quero deixar um conselho dentro deste testemunho dessa tarde. Aqui está dizendo, é um testemunho que edifica. Mães, preste mais atenção nas suas filhas. Não deixe as suas filhas, muitas vezes os filhos se fecham dentro de quartos, muitas vezes os filhos estão depressivos e muitas vezes, mãe, vocês têm se preocupado tanto com o emprego, se preocupado com o dinheiro e muitas vezes você está perdendo o filho dentro de casa. Muitas vezes o teu filho vai procurar a droga, vai procurar tipo outros caminhos, procurando refúgio, porque os jovens de hoje em dia vai procurar refúgio, mas porque não encontra mais, não É. encontra uma mãe para abraçar, não encontra mais uma mãe para aconselhar. Estamos vivendo dias que quando nós conversamos com o grupo jovem, se você perguntar assim, quantas vezes você senta com a sua mãe e conversa? Muitas vezes as meninas falam, ah, eu prefiro conversar com a minha dirigente vamos supor, do meu grupo de jovens. Ah, eu prefiro conversar muitas vezes com a minha líder. Não tem mais liberdade para conversar com a mãe, de sentar, porque a mãe não tem mais tempo. Na A correria. a mãe se preocupa com tantas outras coisas e esquece que tem uma mulher às vezes, dentro de casa, tem uma menina dentro de casa que vai passando no decorrer do tempo, precisa de cuidados. E muitas vezes a pessoa sai e vai conhecer a dor lá fora. Eu passei 4 anos e meio sem cuidado, me enrolando com papelão, para não morrer de frio na época do inverno. Eu dava graças a Deus quando eu passava pelos prédios, que a gente sabe que na maioria das vezes os prédios lidam muito com mudança, então tem aqueles plástico bolha que as pessoas usam para Uhum. enrolar as coisas. Eu dava graças a Deus quando eu achava aqueles plástico bolha, se enrolava com ele, ou se enrolava aos pés para não morrer de frio. Muitas vezes se juntava com aquelas pessoas, comprava lá, tipo, 1 litro de pinga e passava a noite tomando para não ver a noite passar, não ver o frio Meu ali. Deus. E às vezes se esconder, que nem, que nem quem mora em Curitiba vê muitos viadutos, né? Ali no Capanema, né? Aqui perto da Sim. rodoviária tem ali, e muitas vezes se esconder ali, irmã, do frio. Muitas vezes você se encolher debaixo de outras pessoas na mesma situação, vamos aqui, vamos se esquentar. E muitas vezes você vê o dia clarear naquela situação e você viver mais um dia. E um lugar que eu gostava muito de ficar é na 15 de novembro, na pracinha do Bonde, aqui no centro. Eu amava ficar ali, e porque ali eu acompanhava, ali tem a entrada da Praça Osório, que tem, no caso, um relógio, né, bem ali na Uhum. entrada. E eu amava ficar ali. Eu amava ficar ali, porque ali eu via o tempo passar, eu via o dia começar e via o dia terminar. E Deus usava muitas pessoas, às vezes, passando indo para o trabalho, que ali a gente sabe que é muito movimentado, e muitas vezes eu sentava num daqueles bancos ali e às vezes esperando, quem sabe, alguém dar alguma coisa para comer, dava alguma coisa para beber. E às vezes eu falava assim, e às vezes pessoas passavam indo trabalhar, ou vindo do serviço e olhava para mim e falava assim: não vai morrer assim, não vai acabar desse jeito. A história não vai finalizar desse jeito. Deus vai mudar, Deus vai restaurar. Só que a pessoa passava, irmã Ivone, e não parava, a pessoa continuava. A pessoa muitas vezes parava ali, falava alguma coisa e ia embora. E muitas vezes, quando Deus usava a pessoa para falar daquele jeito comigo, eu olhava para aquele estado meu, tipo assim, suja, fedendo, tipo assim, com os dedos tudo preto, com os pés muitas vezes cheios de ferida por causa de andar descalça, ou muitas vezes com os pés enrolados em papelão, ou em plástico, enrolando um monte assim para andar e não machucar, muitas vezes com o cabelo lá em cima. Às vezes hoje a pessoa vê, isso aqui é cuidado de Deus, é Deus que calça, é Deus que veste, é Deus que É. cuida em detalhes, e você, tipo assim, naquela situação, e você fala assim: Deus, como que vai mudar? Vai mudar como essa situação? Olha esse cheiro insuportável, que quem passava muitas vezes fazia assim a cena que estava assim, né, numa situação. Mas quando Deus promete, quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir isso. E é isso que nós temos que ver o nosso Deus, Ele não muda em nenhum momento. E comigo foi dessa forma. E você chegou a entrar nas drogas também ou não? Sim, Entrou? aham, tipo assim, teve aquele, assim, tinha aquele negócio de muitas vezes sentar com as pessoas fumando, né, ali, e você, tipo,
né, fumar junto. Uma coisa que eu fazia muito, eu gostava de andar, tipo assim, por onde tinha os salões ali, né, aqueles salões grandão, eu revirava para achar resto de esmalte para cheirar, eu amava cheirando aquele thinner, quando achava, assim, resto em construção, que as pessoas mexiam com isso, lata de tinta, pegava, tipo, lata de tinta, às vezes abria e passava aquilo ali com outras pessoas, um cheirava um pouco, outro Meu cheirava um Deus. pouco, e tipo assim, foi aquele negócio, nunca cheguei num patamar mais forte, eu quero deixar isso bem claro, nunca cheguei, mas esses negócios mais assim, fazia mesmo, bebia até, tipo, não aguentar mais, né, tipo assim, às vezes não ver mais nada e acabar, tipo, né, às vezes dormindo de tão bêbada naquele estado, mas Deus sempre cuidou, Deus sempre zelou, até que um certo dia chega uma senhora num fusquinha, 3 cores. Eu sempre falo bem assim que eu nunca vou me esquecer dessa parte da minha vida. E quando ela contou para mim o que Deus fez, foi algo que mexeu muito comigo. E ali eu vejo que muitas vezes, quem sabe hoje, você está passando por um momento de dificuldade. Você está passando por uma luta e diz que não tem mais jeito. Eu quero deixar o Evangelho de Lucas 1,37, que para Deus não tem nada impossível. E o que eu vou falar agora do meu testemunho é algo que eu tenho uma plena certeza disso. Aquela senhora encosta com o esposo e desce correndo, e uma Ivone e grita, e eu debaixo da entrada ali, tipo da Osório ali, ela estaciona num lugar ali e ela sai gritando daquele carro. Tá lá o projeto, tá lá o projeto, tá lá o projeto. E ela gritava, e quando ela chega perto de mim, eu me assusto com aquela situação. Ela já era uma idosa de 75 anos. E ela sai gritando, e eu pergunto para ela se ela estava bem, e ela me abraça e não quer soltar. Só que eu me preocupo porque por ela já ser uma idade avançada, eu não sabia, mas eu reconheci pelos cabelos brancos, pelo Uhum. seu modo, né, ali, e a gente sabe que nós temos um público de idosos, assim, que temos que ter um cuidado. Eu digo isso porque eu tenho a minha sogra que eu cuido, que já tem, tipo, quase 75 também, é diabética, hipertensa, e são doenças que você tem que ter um cuidado, porque se você não Sim. tiver um cuidado, é um risco de agravamento. Então, quando ela chega e dá aquele abraço em mim por aquela situação que eu estava, eu me preocupei. Eu me preocupei, falei, tipo assim, ela falou, fica aqui, me abraça. E quando ela fala aquilo para mim, ela começa a chorar. E eu começo a chorar junto, porque eu senti no abraço dela algo diferente. Amor. Eu senti algo que está faltando no coração de muitas pessoas. E ela chega assim para mim, e o marido dela encosta, e o marido dela desce do carro e vem. E ela falou assim, amor, ela é o projeto. Ela é o projeto que Deus falou. E eu perguntei o que estava acontecendo, porque eu falei, me explica, porque eu não estou entendendo. E ela se apresentou para mim, quem ela era, o esposo dela. Ela falou assim, eu faço tal coisa dentro da igreja. Meu esposo é um pastor, ela falou. E ela falou assim, minha filha, eu amo orar de madrugada. Ela falou para mim. E nessa madrugada eu estava de joelhos orando. Eu e o meu velhinho, ela falou para mim. Eles tinham, irmã Ivone, uma conexão de casal que eu falo para Deus que eu quero ter isso no meu casamento. Eu quero ter. Porque eu falo bem assim que era algo tão surpreendente que eles tinham, que eu falo bem assim que tá faltando dentro dos lares. E ela fala assim, enquanto eu orava com meu velhinho, ela falava assim, Jesus desceu no quarto. E Jesus falou para mim que era para mim vir aqui hoje, porque tinha um projeto aqui me esperando. E eu acabei a oração assustada e perguntei pro meu velhinho, você escutou alguma coisa? Ela me contando, com uma voz serena e suave. Você escutou alguma coisa? E ele falou para ela assim, eu não escutei, mas eu senti que tinha alguém diferente aqui no quarto, além de eu e você. Que E o lindo. que foi falado? Falou que é para nós ir, meu velhinho, lá na praça tal que tem um projeto esperando lá. E quando ela chega, ela falou, quando eu vi você, o meu coração queimou e o Espírito Santo falou, tá lá, vai lá, abraça, cuida, eu vou orientar o que é para ser feito. E durante aquele abraço, ela explicou para mim. Ela falou assim, nós vamos ficar cuidando de você tais dias e tal dia. Foi assim que o Espírito Santo falou que é para ser feito.
Toda quarta e sexta-feira, 1h da tarde, eles encostavam o Fusquinha, descia, ele com o violão, ela tinha um pandeiro, eles traziam 2 cadeirinhas de praia e eles colocavam ali pertinho do lado do bonde. Tinha o bondinho, onde as pessoas pegam seus livros, e eles colocavam bem atrás do bonde, assim do lado, e eles ficavam ali. Quem passava, irmã Ivone, pedia um louvor, eles cantavam, eles tocavam. Se pedia oração, eles oravam. Se a pessoa queria sentar, muitas vezes para trocar, e a Mislene, ela sentava como se fosse numa cadeira, e eu ficava 6 horas sentada nos pés dela, recebendo amor, recebendo carinho, recebendo cuidado. E ali ela passava a mão na minha cabeça como se fosse uma mãe, e ela falava assim: saiba que eu te amo, mas tem um Deus que te ama mais ainda. Ela falava para mim, e Deus vai mudar a história. E muitas vezes eu falava para ela: como vai mudar? Olha o meu estado, olha a minha situação. E ele falava assim: ele não mandou eu aqui para cuidar de você? Ele é fiel para fazer. E ela foi falando isso para mim. E quando foi um hino que eu amava ver ela cantar, e eu pedia para ela cantar às vezes 3, 4 vezes numa tarde. É aquele hino muito antigo, Se Isto Não For Amor, que é um hino que está faltando muito ser cantado. É um hino antigo, mas nos dias de hoje você não vê as pessoas cantar mais. Né? Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. E ali ela cuidava. Quando ela não levava coisas para comer, ela comprava. E ela cuidou, irmã Ivone, 9 meses de mim assim. Uma gestação. 9 meses. Ela chegava e ela aconselhava, ela orava, ela abraçava. E eu perguntei para ela, muitas vezes, eu perguntei: a senhora não se incomoda de me abraçar nessa situação que eu tô? E ela falava: que situação? Para mim você é um ser humano, Miss. Ela me chamava assim. Para mim você é um ser humano como muitos. Um ser humano que Deus me colocou para cuidar, um ser humano que Deus me colocou para, não sei ainda o que Deus quer fazer, mas eu tô aqui obedecendo. E eu falava assim: amém. Só que o que eu e ela não entendia, que dentro de um cuidado que ela tinha com a minha vida, ela também trabalhava na vida de outras pessoas que passavam por ali. Mulheres que paravam, contavam situações dentro de casa que Deus, né, confiava e falava: ora, me ajuda. E uma coisa que eu aprendi com ela me ensinou o legado da oração. Ela falava assim: Mislene, oração nunca é demais. Ela levava para a rua, irmã Ivone, ela não pegava caderninho de 96 folhas, ela levava aqueles cadernos de 400 folhas, com aquele monte de matéria, levava 3, 4 canetas, e quem passava, ela anotava nome, ela anotava o pedido de oração, e ela falava assim: vai estar na minha oração na madrugada. Ela falava para mim. E eu falava para as pessoas, e eu ficava, sabe? E eu falava assim: a senhora lembra? Eu falava assim: minha filha, eu posso não lembrar, mas é por isso que eu anoto. Porque eu levanto o caderno para o céu e falo: Jesus, olha cada nome que está aqui. Olha cada necessidade, olha cada pedido, olha cada questão. Entra com providência. E ela falava assim. E eu pegava e falava assim: meu Deus, eu quero ter essa fé que a senhora tem. E ela falava assim: você vai ser melhor do que eu ainda. E eu falava assim: amém. Quando chegou um dia, eu acompanhava o relógio. O relógio ali eu acompanhava. E quando foi um dia, irmã Ivone, deu 1h e nada dela chegar. 1h15, nada dela chegar. 1h30, nada dela chegar. Quando deu 15 para as 2, o Fusquinha encostou. E eu fiquei desesperada, porque não tinha contato, não tinha como saber se tinha acontecido, quem sabe, alguma coisa com eles dois. E eu falava: meu Deus, o que aconteceu, Jesus? Será que estão doentes? Será que foram para o hospital? Ninguém sabe que ela estava cuidando de mim. Se aconteceu uma coisa, ela morrer. Eu falava assim, né? Eu falando com Deus.
Daqui a pouco eles chegaram e eu fui correndo. O que que aconteceu? A senhora está atrasada, a senhora nunca se atrasou em 9 meses. Eu falei para ela. E ela desceu toda feliz. E eu não entendi aquela felicidade. Eu não entendia o porquê. E ela falava assim para mim: tem o tempo certo, Miss, fica calma. Olha o coração ansioso. Ela falava para mim. E aquela tarde foi uma tarde, assim, diferente. Foi uma tarde, assim, tipo, aquela, sabe, assim, parece que Deus usou ela muito mais do que já fazia, assim, sabe, pra fazer. E quando foi, deu 6 horas, hora de ir embora. Ela levanta e ela fala assim pra mim: levanta, Miss. E eu falava: já deu o horário dela, ó, já deu o horário. E ela levantou, foi fechando as coisas, foi guardando, eu fui ajudando ela. E na hora que ela falou bem assim: só que tem um detalhe. E eu perguntei qual. Ela falou: hoje, Deus não falou que ia mudar a tua história? Sim. Deus não falou que o processo ia acabar? Sim. Então, hoje acabou. Ela falou pra mim. E quando ela falou aquilo pra mim, eu perguntei: como assim acabou? Ela falou: porque hoje foi o último dia de rua que você teve. E eu perguntei pra ela: como assim? Ela falou: Deus não levou? Deus não me foi lá no meu quarto falar que era pra mim vir aqui? Deus voltou nessa madrugada no meu quarto e falou para mim que antes de eu vir para cá, era para mim fazer tudo o que ele mandou. E eu perguntei: o que que ele mandou a senhora fazer? Ele falou para mim levantar cedo. Era para mim ir para o mercado. Era para mim ir na farmácia, que era para mim comprar, para fazer uma janta para você. Que era para mim ir na farmácia comprar shampoo, condicionador. Era para mim passar na loja, comprar roupa de cama, era para mim comprar chinelo, era para mim comprar par de roupa para você, era para mim deixar tudo pronto para mim te levar embora. E ela falou: hoje começa a vida nova, Miss. Porque eu fiz tudo que Deus mandou eu fazer. E eu mais do que depressa. Eu perguntei para ela, eu não perguntei a roupa que ela comprou. Eu não perguntei o que ela tinha comprado na farmácia, eu perguntei para ela assim: e o que que Deus mandou a senhora fazer de janta para mim? Eu acho que era tanto tempo comendo tanta coisa assim, que acho que ia ser, depois de 4 anos e meio, uma janta decente, uma janta limpinha, prato, talher limpo, mesa. E eu perguntei para ela. E ela falou: Deus falou para mim que era para mim fazer uma jarra de suco e era para mim fazer um frango com polenta para você. E aquela hora me veio aquele sorriso, de orelha a orelha. E eu falei: sério? Você gosta? Ela falou: gosto. Eu falei: eu amo comer frango com polenta. Eu vivi no sítio, aprendi a comer esse tipo de coisa. E ela falou assim: pois eu vou fazer. Quando chegar em casa é só esquentar. Mas o que eu não sabia, mãe Ivone, era o que me aguardava na casa dela ainda. Porque quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim: vai tomar banho. Não precisa ter pressa. Tudo que você precisa tá lá. Tinha uma esponja, tinha uma escova para limpar, tinha shampoo, tinha condicionador, tinha sabonete, tinha toalha limpa nova, tinha roupa, tinha chinelo, até isso Deus usou ela para comprar. E tudo com a numeração que eu usava. Quando eu saio daquele banheiro, ela falou: agora senta aqui. Eu sentei, ela pegou um pente. E ela falou: eu vou desembaraçar o teu cabelo sem cortar um fio dele. Foi assim que Deus me mandou. Com aquela mão trêmula, tremendo, ela foi tirando cada nó com amor. Sem puxar, sem judiar, sem maltratar. E ela, tipo, nós foi conversando, ela falando da Bíblia. Ela falando das experiências que ela já tinha tido na vida. Até os 75 anos de idade, 50 anos de um casamento, né, os filhos, os netos, falando das experiências que ela já tinha tido com mulheres, né, que ela tratou, que ela ajudou a sarar feridas. E chegou uma hora assim que ela falou: acabou, eu tirei o último. E eu falei: já, já. E ela tirou com tanto amor que ela penteou, que eu me vi na frente do espelho. Eu falei assim: voltei a ser um ser humano de novo. E eu sentei naquela mesa com eles, eu jantei com eles, e ali Deus falava no meu coração: eu tô te dando uma família de novo. Eu vou mudar a história, eu vou mudar o cativeiro.
Esses 4 anos e meio, Deus falava assim, vai ser um testemunho para você levar. Vai ser para você mostrar para muitas mulheres que está sofrendo, para muitas mulheres que quem sabe está dizendo assim, não tem mais jeito. O cativeiro está assim, eu vou morrer assim. Deus está falando assim, através da tua vida eu vou mostrar que ainda que esteja passando no vale, tem esperança, tem consolo, tem amor, tem solução, tem saída. Eu vou mostrar através da tua vida. E eu falei, e agora, Jesus? E agora, como que vai ser? Eu acompanhava eles na igreja, mas não tinha coragem de voltar. Eu ia com eles na igreja, não tinha coragem de voltar. Eu morei com eles 90 dias. Aí chegou um dia que eu falei, eu preciso sair. Eu preciso voltar a ter uma história de novo. Eu sentei com eles e falei, eu vou arrumar um trabalho, eu vou alugar um quartinho e eu vou construir uma nova história. Eu falei para eles dois. E ela falou assim, vai minha filha. Só que ela falou, não se esqueça, coloca Deus na frente de tudo. E eu falei, amém. Eu saí, arrumei um trabalho, arrumei um quarto, fui trabalhar, fui viver a minha vida, saí da casa deles. E dentro daquele processo, o trabalho que eu arrumei foi numa lanchonete. Trabalhava tipo à noite, servindo. E desses assim, eu falei um dia para Deus. Eu não estava na igreja, eu estava afastada, estava desviada da igreja. E um dia eu deitada, olhando assim pro forro daquele quarto, eu falei assim, Deus, eu não quero ficar sozinha mais. Eu falei para Deus assim, toda panela tem um ditado que tem uma tampa. Eu quero a tampa da minha. Eu quero um companheiro, mas, Senhor, eu quero um companheiro que vai entender o passado, porque eu nunca escondi dele o meu passado. Eu quero um companheiro que vai me amar do jeito que eu sou, brabo, ruim, que quando eu estava fora da igreja eu tinha um lado ruim mesmo. E eu quero assim que seja uma pessoa assim, seja paciente. E dessas vezes assim, eu trabalhando, chegou um casal que a gente fez amizade. E ela chega assim e fala para mim, fala assim, Mislene, nós temos um amigo. Nós temos um amigo e ele pensa num homem paciente, calmo. Nós vamos trazer ele aqui para conhecer você. E eu falei assim, mas muitas vezes você nunca vai levar a sério certas coisas, que às vezes a pessoa te fala ali e depois esquece. Né? E quando passou uma semana, eu tô lá trabalhando no outro final de semana e eles chegam. E logo atrás chega meu esposo, Eliel. E ali a gente se conheceu, eles nos apresentou um ao outro. E a gente resolveu se conhecer. Namoramos 1 ano, né? E dentro deste 1 ano, quando eu conheci ele, né? Deus levou o casal que cuidou de mim. E até a última vez, né? Quando eu conversei com eles, eles falaram para mim, nós já estamos prontos para subir. Eles falaram para mim, nós estamos prontos para descansar, porque você foi a última missão que Deus deu para nós. Agora, você vai passar para frente a tua experiência, o teu testemunho, como Deus nos usou para tirar você de onde tirou. E ela falou aquilo para mim e passou praticamente 2 meses, né? Deus levou ela e não demorou nem 6 meses, Deus levou ele. Praticamente no mesmo ano, os dois descansou no Senhor. Então hoje, por onde eu passo, eu levo o legado que eles deixaram para mim. De amor, de esperança, de fé, de perseverança. Uma das coisas que ela falava para mim, falou assim, Mislene, você pode estar afastada hoje, mas quando você voltar e Deus trabalhar na tua vida, ela falou assim, nunca se esqueça de ser uma mulher de oração. Porque você vai vencer as tuas guerras em oração. Você vai vencer as lutas em oração e não pense que o processo vai ser fácil. Então, hoje eu vejo isso dentro da vida, da convivência, né? Tipo, eu e o meu esposo temos 12 anos de casados, né, juntos. Falo bem assim que é fácil? Não é fácil. Não. A gente, tipo assim, conviveu, tipo, praticamente 5 anos, né, destes 12 anos ainda sem estar na igreja, até que Deus falou bem assim um dia para mim, e eu estava terminando o 2º grau dentro da escola, e Deus usou um vaso para me convidar para ir na igreja. E eu começava a correr.
Eu falava assim, eu não tô pronta. Tá muito bom essa vida de festa, que depois quando eu me casei, nós, tipo assim, queria aproveitar as noites, no caso, e Deus falava assim, não é isso que eu tenho para tua vida. Mas enquanto Deus não deu um basta, não saiu da vida, continua assim. E Deus usou um vaso. Vamos na igreja, Nislene. Vai vir uma irmã para pregar, né, de São Paulo. E eu falei, vou. E eu fui naquele culto. E aquela irmã que veio de São Paulo, Deus trouxe ela com testemunho de vida, de ressurreição. Ela caiu do quarto andar, morreu. E no testemunho que ela contava, eu me arrepiava, irmã Ivone, que ela contava assim, e toda a minha família servia, no caso, né, outras, né, denominações, e eu fiz uma prova com Deus, que se Deus tivesse algo no plano da minha vida e da minha família, Deus ia fazer algo, e Deus fez. Me fez eu cair do quarto andar por desobediência, porque eu não tive coragem de falar o que Deus mandou. Me colocou no necrotério, e eu estava lá. Quando o médico estava pronto para abrir ela, irmã Ivone, o irmão dela, do outro lado da porta, estava liberando para ser doado os órgãos dela. Meu E o irmão dela Deus. falou bem assim, a minha irmã falou de um tal de um Deus. Se esse Deus dela for Deus mesmo, eu sei que ele pode fazer ela levantar. Quando o médico pega o tal do bisturi para começar a abrir, para tirar os órgãos para doação, ela senta. Meu Deus. E quando ela fala que ela senta, irmã Ivone, as lágrimas minhas já estavam aqui assim, sabe? E ela falava assim, e quando ela senta, e o médico larga tudo, sai gritando, tá lá viva, diz que o irmão dela entra, diz que o irmão dela cai. E fala, tem só um Deus mesmo. E ela toda quebrada, precisava de um tratamento, e ali Deus foi falando através do testemunho dela. E eu, louca, esperando o apelo que não veio, para voltar. Eu falo assim, nunca deixe de fazer o apelo quando alguém for, porque às vezes Deus sempre tem algo. E eu esperando o apelo e não veio o apelo, e eu fui embora sem o apelo. Só que eu escutei um aviso. Na quarta-feira nós temos o quê? Amanhã com ciclo de oração. Para quem levantava 1h da tarde, Deus falou assim, eu vou trabalhar nessa quarta-feira na tua vida. E eu levanto 6h30 da manhã, tomo banho e fico esperando o horário chegar para onde? Na oração, 9h da manhã. E eu chego com uma Bíblia que a minha mãe tinha me dado de presente. E quando a irmã vai me apresentar, eu falo, mãe, eu não estou aqui para ser apresentada, eu vim aqui porque eu quero voltar para Jesus hoje. Porque Deus tinha me dado um prazo, irmã Ivone. Deus falou assim, você não quer fazer a minha obra? Você não quer pregar? Você não quer cantar como eu te chamei? O mundo você não vai aproveitar também porque tem uma cova aberta. Meu Deus. E eu dou tanto tempo. Se você não vai fazer a minha obra como eu quero, a sepultura vai ser o teu fim. Porque eu não vou permitir perder. Deus falou desse jeito, usando um vaso para mim. E quando o tempo estava findando, o aperto foi vindo. O aperto foi vindo. Eu falei, não, é hora de voltar. Eu vou voltar, eu vou servir. E quando eu cheguei em casa, o meu esposo chegou. Ele chegou e eu falei para ele que eu tinha feito. E ele falou assim, e você quer que eu vá? Eu falei, não. Eu não posso te obrigar. Servir a Deus é por vontade própria, eu falei para ele. Ele vai trabalhar na tua vida. E ali eu peguei, praticamente, eu tinha umas 4 malas de roupa, tudo roupa de espaço vago, roupas caras, mas roupas curtas, indecentes, no caso, que eu usava, mostrando partes do corpo que não era devido. E eu peguei e falei, agora, Jesus. Fiquei com uma camiseta, uma blusinha no armário e um vestido que eu tinha ganhado para casar com meu esposo no cartório. E naquilo, assim, eu peguei aquelas malas de roupa e levei num brechó ali no centro de Curitiba e a mulher me deu R$250 em tudo. Roupas com etiqueta de 400 e pouco, 500 e poucos reais, ela me deu aquele dinheiro. E eu agarrei aquele dinheiro e Deus me levou numa loja evangélica, lá no Alto Boqueirão. E eu cheguei lá com aqueles R$250 e falei para a irmã, dona da loja, a minha situação. E ela falou para mim, pois é, faz o seguinte, escolhe 3 saias que fica do teu gosto, eu vou fazer R$50 cada uma. E 2 blusinhas vão fechar dentro desse valor que você tem. E foi. E eu comecei a servir a Deus, eu, sozinha. Porque enquanto eu ia para a igreja,
o meu marido me deixava na porta da igreja e ele ia pro bar. Ele ia pro bar, acabava o culto, ele passava, me pegava, me levava para casa e voltava pro bar, passava a noite inteira bebendo e jogando sinuca com os amigos. E eu em casa. Mas quando chegou um dia, foi numa confraternização e estava tendo unção de obreiros. E eu estava ajudando na cozinha. Eu comecei a ajudar na cozinha, preparando um café. E ele tinha chegado, bêbado. Eu tirei do carro, eu ajudei ele a deitar. E só Deus sabe como eu fui para aquela manhã missionária. Deixando no estado que ele estava em casa. E na hora da unção, eu falei assim para Deus. Lá do fundo da igreja, eu falei, Deus, o ano que vem vai ter de novo. E o ano que vem eu não quero a situação do jeito que tá. Eu não tenho marido para ficar dentro de bar. Eu não tenho marido para ficar, enquanto eu tô aqui, ele tá nessa situação. Eu quero ele comigo. E eu peguei, fiz aquela prova com Deus e continuei. E eu convidava às vezes ele para ir, ele não ia, ou quando ele ia, não tinha vontade de aceitar Jesus, né? Eu falei, você não quer hoje, né? E quando foi, eu fui chamada para pregar no batismo nas águas em Campina Grande do Sul. E ele foi me levar, porque o batismo era às 10 horas, e nós, como era uma viagem, né, tinha que ir cedo, e dentro do carro eu estava escutando, eu cuido de ti, sabe? E eu de óculos escuros, né, porque tava um sol no olho, e as lágrimas vindo, e eu tentando disfarçar para não mostrar, e eu falava assim, Deus, faz um milagre, eu preciso de um milagre. E quando eu cheguei naquele batismo, eu falei sobre a mulher samaritana. Quando Jesus pede, né, dai-me de beber, e ela falou, mas, né, eu sendo samaritana e tu me pedes de beber, sendo um judeu. E ali Deus falou através daquela palavra. E quando foi, o Espírito Santo falou assim, faz o apelo. Porque tinha ele e outras pessoas que não eram evangélicas, que tinham de assistir o batismo, né, das famílias. E eu falava assim, Deus, isso não é para mim, isso é pro anjo da igreja. É o anjo da igreja que faz essas coisas. E eu peguei, e o Espírito Santo faz o apelo, e eu fiz o apelo. E quando eu fiz o apelo, o meu esposo veio para frente. O meu esposo aceitou a Jesus, e o meu esposo se batizou nas águas no mesmo dia. Que lindo. Tanto que o pastor me deu autorização para mim entrar, né, na hora do batismo, e estar do lado dele na hora que ele virou na água e voltou de novo. E hoje, nós somos 6 anos, né, servindo ao Senhor, pregando a palavra do Senhor, louvando ao Senhor, caminhando. Eu falo assim, mas as pessoas olham, vê nós muitas vezes sorrindo, vê muitas vezes nós pregando, vê muitas vezes nós louvamos. É um mar de rosa, irmã Mislene? Não. Eu sempre falo por onde eu passo, quando eu falo o seu apelo e alguém vem, eu falo para a pessoa, servir a Deus não vai ser um mar de rosas, servir a Deus você não vai ficar toda hora sorrindo, servir a Deus você não vai ficar toda hora, servir a Deus vai te trazer muitas vezes renúncias, de muitas vezes você pregar arrebentada, muitas vezes você cantar, só Deus sabendo a tua situação. Mais uma coisa eu digo, se você servir a Deus com o seu coração, com a sua fidelidade, você sendo fiel, sendo começo ao fim, dentro do vale Ele cuida, dentro do vale Ele zela, dentro do vale Ele vai estar contigo, como Ele deu aquela visão ao profeta, né? Quando ele estava no vale de ossos secos, né? E Deus fala, vê, né? E Deus mostra para ele que dentro do vale Deus deu vida, Deus fez tudo, tinha só osso. E Deus deu o quê? Deu, tipo assim, e cada um vai dizer que cada um se encontrava as suas junções, suas juntas, né? Nenhum ficou tipo assim, eu com o osso do outro, não. Todos se encontravam. E Deus deu nervo, Deus deu carne, Deus deu o que? O sopro de vida. Então eu quero dizer assim, no meio do teu vale, no meio da tribulação, no meio de tudo que você estiver passando, a palavra que eu quero deixar, que ainda há esperança, né? E ainda como diz aquele louvor, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Então, o meu conselho que eu digo, junto com o meu testemunho nessa tarde, não perca a fé, não perca a esperança, né? Fala, o conselho que eu dou, ora bastante, vigia bastante, coloca ao Senhor. Eu quero, né, para finalizar, quero deixar aquela passagem de Jesus com seus discípulos na tempestade, né? Eles iam passar para outra margem, e a gente vai ver que quando Jesus estava dormindo, né?
Mas quando a tempestade se levanta, os discípulos sentiram o quê? Sentiram medo, sentiram tipo assim pavor, e vai o quê? Acorda Jesus. O Senhor não vê que estamos perecendo, né? O que eu vejo nessa passagem que eles estavam com o dono do mar, o dono do vento, o dono da tempestade, estava com o dono de tudo, o Tudo. dono da embarcação, e sentiram medo. Imagina nós. Mas hoje ele não dorme, ele está todo momento cuidando, ele está todo momento zelando. E eu louvo a Deus pelo meu testemunho de vida. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Eu louvo a Deus por tudo até aqui. Todos os dias eu tenho motivos para agradecer. Tenho luta? Tenho. Tenho prova? Tenho. O diabo tem lutado, né? Grandemente, Com mas certeza. o Senhor tem sido fiel. E eu louvo a Deus por tudo até aqui. Eu falo assim, que a palavra assim é gratidão. Só gratidão ao Senhor. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, que vai ver, né, esse testemunho, né, quando eu sair. E agradecer, né, não somente a Deus, mas agradecer a Ele por ser meu companheiro de batalha, ser meu companheiro de luta, ser a pessoa que Deus colocou do meu lado, né, para guerrear, para lutar. Agradecer a Deus pela vida de tantas irmãs que faz parte, né, do meu ministério hoje, da Verdade. minha história. E agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas que tiram um tempinho e ora pela minha vida. Louvo a Deus pelo meu campo, onde eu congrego, né, o campo da Fazenda Rio Grande, né, o meu pastor presidente, o meu pastor local. Louvo a Deus pela vida deles e que Deus venha cada dia nos abençoar grandemente mais. Que bênção. Amém. Só Jesus para fazer um milagre desse, né? Para restituir uma vida que estava perdida. Sim, Um improvável, né? sim, E Deus pega o improvável lá do monturo, no meio do lixo, do mundão, e traz à tona para sentar com o príncipe, com as princesas. amém. Glória a Só Deus. Jesus para fazer isso mesmo. Verdade. Lindo teu testemunho. Amém. Que Deus venha te abençoar. Eu te agradeço de coração por aceitar o nosso convite. Amém. Eu também não conhecia o testemunho da Mislene, nem imaginava como que era. Mas quando uma testemunha, ela sempre traz outra para testemunhar, porque já Amém. conhece. Glória a Deus. E Deus está trabalhando dessa maneira aqui conosco, né? E que Amém. esse testemunho sirva de edificação para a tua alma. Que você, escutando esse testemunho, você pode saber que tem muitas pessoas que precisam ouvir, precisa colocar na mente que tem um Deus que tudo pode e que faz mudança nas nossas vidas. É verdade. E Ele muda. Assim como mudou a vida dessa lindona aqui, Ele pode mudar a sua vida. Então eu te peço nesse momento, que você chegou até no final, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e vamos edificar vidas com esse lindo testemunho. Amém. E na playlist ali tem mais 20 testemunhos para você mandar para o povo que precisa. E a Amém. Mislene vai estar orando. Você pode Amém. fazer essa oração por nós? Faço. Então você vai orar por mim, vai orar por nós, por nossos ouvintes, Amém. por Vamos esse orar. povo desse Brasil, fora do Brasil, Amém. que está com certeza esperando mais um testemunho que edifica. Glória a Deus. E que esse testemunho possa servir para você. Não esqueça do que ela falou. Mãe, cuida dos filhos, cuida das filhas, dos meninos. Não Sim. custa você acordar e dizer para o teu filho, eu te amo, filho. É Não verdade. custa. É uma palavra tão simples, Sim. né? E que muitas faz um das grande efeito. Nossa, que efeito que faz. Uhum. Porque eu sempre falo alguma coisa de mim quando tenho testemunho. Eu nasci num lar que a minha mãe sempre dizia, eu te amo, minha filha. E eu sempre passei para os meus filhos, eu te amo. Tem hora que ele fala, mãe, de novo. Eu falei, eu te amo. Quando eu não falo, eles cobram. Isso é bom. Mas eu conheço pessoas que nunca ouviu essa palavra, mãe, da mãe que ama ele. Sim. Tem pessoas que nunca ouviu dizer, eu te amo. E quando ouve, fica assim meio, né, espantado. É uma palavra tão pequenininha, mas faz uma diferença tão grande nas nossas vidas. Sim. E é tão gostoso quando a gente chega perto de uma irmã, e a irmã fala, eu te amo. Parece que você, né, não é verdade? Você recebe até a cura, porque uma palavra dessa até cura a gente, né? É verdade. Um abraço cura, uma palavra, eu te amo também cura. Então vamos curar vidas, gente. Vamos edificar vidas. Vamos amar mais, assim como ela cantou aquele louvor. Vamos amar, porque nós precisamos ser mais amados. E a Mislene estará orando e nós vamos estar encerrando
nosso período de gravação. Tá Amém. muito gostoso aqui. Amém. E Glória eu a já Deus. também eu vou agradecer, né, esse presente que nós ganhamos nesse final de semana. A Limas Artes esteve decorando nossa igreja e deixou esse presente aqui para mim. Deus abençoe vocês e que continue assim, sempre nos abençoando, né? E a Amém. Mislene foi a presenteada também, né, Amém. Mislene? Glória a Olha, Deus. Miss, olha o lugar dela, até sentada no divã. Mas que Deus te Mas esse abençoe. Deus é bom demais, né? Prepara sempre o melhor, né? Prepara o melhor. Ó, o nome, né? Vai. Vamos Pode orar e a gente já vai encerrar. Bom? Senhor meu Deus, eu estou aqui na tua presença, Pai, agradecendo ao Senhor Sim, por este Jesus. privilégio, por este presente. Eu quero agradecer ao Sim, Senhor, Deus. Pai querido, pela vida da tua filha, Senhor, que tem, Pai querido, colocado Sim, este Jesus. projeto em ação, Pai, para levar testemunhos que edifica, testemunhos que vai trazer mudança, testemunhos, Pai, que vai, Pai querido, chegar em lares, Pai, que quem sabe tá o desespero, Pai querido, a depressão tomando conta, mas o nosso pedido nesta tarde, Pai, que cada testemunho que está sendo postado venha servir de edificação, venha servir de mudança, venha servir de bênção, Pai querido, e continua, Pai, abençoando poderosamente a sua filha, abençoa todos aqueles que vão assistir, Pai, este testemunho, aqueles, Pai, aonde ele for chegar, nos lares que ele vai entrar, as vidas que vão ser edificadas. Eu peço a Ti e agradeço, Pai querido, toma, Senhor, as nossas vidas, a nossa, Pai, a nossa família, toma, Pai querido, filhos, mães, Pai querido, toma projetos que quem sabe para muitos é falido, não tem mais jeito, mas nós sabemos, Pai, que para o Senhor nada é impossível. Nesta tarde, Pai, eu expresso a minha gratidão, louvando e agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Jesus te ama e nós também amamos você. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.